Pense num jogador que era considerado um dos mais talentosos e promissores da NBA e que teve sua trajetória interrompida de uma maneira triste e chocante. Len Bias foi um fenômeno de 2,3 metros que jogou na Universidade de Maryland entre 1982 e 86 e que chegaria à NBA para chacoalhar o mundo do basquete. Afinal, muitos acreditavam que Bias tinha tudo para se tornar o melhor jogador da liga no futuro. Sim, o melhor, inclusive melhor que Michael Jordan. Se arruma aí que agora você vai conhecer a história de Len Bias. Era a noite do draft em 1986. Provavelmente não havia nenhum outro jovem jogador mais feliz do que Len Bias. Não dá para saber como deve ser a ansiedade antes de saber seu futuro na maior liga de basquete do planeta, mas quando você é um jogador que mandou muito bem na faculdade, a espera não é muito longa. E no caso de Len Bias, ela foi de somente 10 minutos após o início do evento. O comissário da NBA na época, David Stern, chamou o nome de Len Bias na segunda posição, escolhido pelo Boston Celtics, atual campeão da liga. Mas, como o atual campeão está na segunda posição do draft? Em 1984, o Boston negociou seu armador titular, Gerald Henderson, que vinha no impasse sobre como seria seu novo contrato com os Celtics. Henderson foi negociado para o Seattle Supersonics, em uma troca que envolveu uma escolha futura de draft em 1986 para o Boston. Como numa jogada de sorte incrível, o Sonics não teve uma boa campanha em 1985, com 31 vitórias e 51 derrotas, o que rendeu ao Boston a segunda posição em 86. Este era um cenário dos sonhos para os Celtics, que tinha a chance de escolher um jovem talento que, no futuro, poderia substituir Larry Bird e rejuvenescer o Boston, que já estava com um time veterano e nos anos finais de uma jornada de muitas disputas de títulos. Para Bias, o cenário era de sonho também, não só de poder jogar na NBA, mas também para o Boston, time que ele inclusive foi acompanhar nas finais daquele ano. O próprio Bias falou sobre isso em uma entrevista pós-draft, quando disse que era ótimo poder agora ser um Celtic. Red Auerbach, lendário treinador e na época presidente do Celtics, sempre acreditou que Len seria o jogador que manteria o Boston no caminho das vitórias, após a aposentadoria de Bird. Red chegou a dizer que Bias estava tão feliz quanto qualquer outro jogador que ele já tinha contratado. Por volta de 40 horas depois da noite do draft, a notícia que ninguém queria ouvir veio à tona. Bias, de 22 anos, falecia de problemas cardiorrespiratórios em decorrência de uma overdose provocada por cocaína. Larry Bird, astro do Celtics, que inclusive declarou que teria se aposentado muito antes se Bias tivesse jogado pelo Boston, descreveu essa notícia da seguinte forma: "Foi uma das coisas mais cruéis que já ouvi." Houve muitas controvérsias na época sobre Bias ser ou não usuário constante de drogas. Afinal, ele passava por testes físicos regularmente na Universidade de Maryland e também passou por testes solicitados por 3 times da NBA que poderiam selecioná-lo no draft: o Boston, New York e Golden State. Teria sido uma noite de comemorações excessivas que não deu certo ou uma consequência de uma situação que vinha se desenrolando? Brian Tribble, amigo de Bias, foi quem fez a ligação para o 911 para pedir ajuda quando Bias começou a passar mal. Tribble foi acusado de ter fornecido a cocaína para Bias, mas foi absolvido destas acusações posteriormente. O treinador de Maryland, Lefty Driesell, também foi alvo de especulações sobre sua conduta na universidade. Ele teria pedido aos jogadores que estavam com Bias para que não falassem com a polícia sobre o acontecido. Ele também teria pedido para seu assistente técnico, Oliver Purnell, para que limpasse o quarto de Bias logo em seguida ao ocorrido. Nenhuma destas alegações foi comprovada. Driesell foi forçado a se demitir do cargo de treinador alguns meses depois. A NCAA também realizou investigações e tomou providências contra a Universidade de Maryland, impondo algumas sanções como multa, diminuição do número de bolsas escolares, proibição de viagens internacionais para jogos e também de transmissão das suas partidas na TV. Durante anos, Bias conversou com seu treinador no colegial, Bob Wagner,
sobre drogas. Wagner dizia que Bias não tinha a reputação de ser um usuário de drogas, mas que conversava com ele sobre culpa por associação, pois Len tinha relacionamentos ou amizades com pessoas que eram usuárias de drogas. Segundo Wagner, Bias não via isso como um problema, porque as pessoas sabiam que ele não usava drogas. Seu treinador teria alertado sobre o risco de andar com usuários. Afinal, Bias só precisaria de uma oportunidade para entrar em um mundo que seria muito perigoso. Para Wagner, quando chegasse a hora de decidir entre certo e errado, não teria um pedido de tempo como em um jogo de basquete. As coisas poderiam sair do controle rapidamente. Muitos acreditam que tenha sido isso o que aconteceu com Bias. Como ele não tinha a fama de ser um usuário, a chance de aquela ter sido a primeira e última vez dele era enorme. Essa foi inclusive uma declaração de sua mãe, Lunice Bias, que foi questionada em um evento se sabia que seu filho poderia estar usando drogas, e respondeu que foi dito a ela que essa teria sido a primeira vez que Bias tinha feito uso. Para se ter uma ideia do potencial de Len Bias, o treinador Mike Krzyzewski, o Coach K, que já teve em suas mãos grandes talentos treinando a seleção americana de basquete e também a Universidade de Duke, disse ao jornalista Bob Ryan do Boston Globe em 2003 o seguinte: "Em toda a minha história em Duke, tiveram 2 jogadores adversários que me chamaram a atenção, Michael Jordan e Len Bias." Para o Coach K, Bias teria sido um dos melhores jogadores da NBA, pela sua capacidade de criar jogadas. Afinal, Len podia inventar formas de marcar pontos e não haveria nada que você pudesse fazer a respeito. Não importava como você tentava defendê-lo, ele conseguiria fazer uma jogada. E ele sabia o que estava dizendo. Afinal, a Universidade de Duke era da mesma conferência que a Universidade de Maryland, a ACC, do campeonato universitário da NCAA. Len Bias é um dos 10 jogadores a ser eleito MVP desta conferência em 2 oportunidades, e o único a ter médias de 25 pontos e 10 rebotes durante a fase de mata-mata do basquete universitário americano, desde que este formato foi inventado em 1979. Vale lembrar que a Universidade da Carolina do Norte também é desta conferência, e tinha um cara chamado Michael Jordan que jogava por lá. O jornalista Jay Bilas, que jogou contra Bias e trabalha como expert da ESPN em jovens jogadores da NCAA, onde é membro recorrente em coberturas de draft da NBA, deu a seguinte declaração sobre Bias, em um programa especial que relembrava o astro da Universidade de Maryland. Ele era um super-homem em um uniforme de basquete. Era um jogador extraordinário. Acredito que ele teria o status para ir ao Hall da Fama. Len Bias partiu de maneira precoce, mas muitas perguntas ficaram em relação à sua promissora carreira na NBA, principalmente para os fãs do Boston Celtics. Contar com um jogador com este tipo de projeção teria sido incrível para o Boston. Bias tornaria o time mais jovem, pois o Celtics contava com os veteranos Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parrish. Adicione Len Bias a este time e talvez o Celtics nem tivesse perdido as finais para o Lakers em 87. Se Bias seguisse seu caminho rumo ao estrelato como era previsto, quem sabe ele não teria sido responsável por prevenir alguns títulos de times que acabaram ganhando espaço com a decadência de Celtics e Lakers, como o Pistons e o Bulls. Como teria sido o duelo de Bias contra Jordan? Len possuía um jogo completo, com qualidades que Jordan só viria a desenvolver após alguns anos na NBA, como o arremesso do perímetro e o jogo de costas para a cesta. Outro jornalista famosíssimo na TV americana, Michael Wilbon, descreveu o que poderia ter sido o mundo da NBA com Bias e Jordan. Bias teria sido para Jordan o que Bird foi para Magic, uma força naturalmente equivalente, um rival competitivo, o oponente que Jordan nunca teve por uma década. Len Bias sempre será lembrado pelo que foi, e também pelo que poderia ter sido, um jogador incrível que se foi, mas que nunca será esquecido.